Olá, você que acompanha o portal Giba Notícias, está começando mais um programa Sala VIP e hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios do portal Giba Notícias, no programa Sala VIP, o advogado, o doutor Maicon William Domingos, falar um pouquinho sobre autismo, direito do autismo. Atenção, mamãe, você que está nos assistindo, você papai, tem um filho autista, se prepare porque a gente vai trazer vários conhecimentos sobre os direitos dos autistas nesse programa, beleza? Está no ar o programa Sala VIP. Vai começar o programa que já era sucesso no rádio. Sala VIP, reconhecido na Câmara dos Deputados, também pelos prefeitos e vereadores. Um programa de entrevistas, debates, bate-papos ou comentários, assuntos que interessam a você, lideranças da cidade, os políticos, frente a frente com um apresentador que não tem barganha com ninguém. Giba Notícias, a voz do povo. Giba, metendo bronca. Na Sala VIP, o que você quer saber? A sua pergunta feita na íntegra. Aqui você tem voz e vez. Sala VIP está no ar. Sala VIP. Dr. Maicon, seja bem-vindo aqui nos estúdios do portal Giba Notícias, no programa Sala VIP, e obrigado por atender o nosso convite para trazer o conhecimento da lei sobre o direito do autismo. Giba, eu que agradeço pelo convite, agradeço todos os telespectadores depois que vão estar ouvindo a gente, assistindo. É um prazer para mim estar aqui e poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho nesse assunto. Tanto conhecimento jurídico como prático também, porque eu sou pai, de uma criança autista. Numa pequena biografia, quem que é o Maicon William Domingos? Eu sou advogado, atuo já há 5 anos na advocacia. De início eu comecei na advocacia criminal, que eu tenho especialização em análise criminal e ciências criminal, e também em concorrência com a área trabalhista. A partir do ano de 2024, eu comecei a me especializar na área do autismo, Então, eu possuo especialização no transtorno do espectro autista e tenho bastante cursos relacionados ao direito da criança autista e trabalho auxiliando as mães. Sou presidente hoje da Associação das Famílias Autistas de Itapejara, que é a AFAT, que a gente criou mais nesse sentido de orientar as mães. Eu tenho 2 filhas, a Radassa, que tem 9 anos, e a Liz, que tem 5 anos, e ela é autista. Sou casado, com a Uliana. A Uliana hoje ela trabalha aqui no município de Cianorte e ela atua na área do autismo. Foi ela que me trouxe para esse mundo. E aí, pera um pouquinho, vou ajudar minha esposa. Já visto que você é pai de autista, né? Sim. E é isso que te motivou a especializar? Infelizmente eu vejo assim que todo mundo que entra neste mundo entra porque sofre essa dor. Eu gostaria de ter entrado sem ter esse diagnóstico da minha família e que muitos outros profissionais viessem para esse mundo também sem presenciar essa causa, Mas hoje, acompanhando os seminários que a gente sempre está participando, a gente vê que sempre quem está buscando esse tipo de conhecimento são pessoas que estão vivenciando e sentindo essa necessidade, que é a escassez de profissional. Mas isso é bom, porque eu sempre tenho falado que quando a gente fala com causa de conhecimento, é quando a gente vive. Então, talvez ali, se você não tivesse vivido isso ou tem tido uma filha autista, você não estaria se desdobrando sobre isso. Então, a importância, porque hoje você fala com propriedade, além de ser pai, e ter esse conhecimento. Então isso é muito importante, isso aí foi um gancho, porque você não vai ajudar só a sua filha, você vai estar ajudando muitos pais e mães aí de autista. Sim, essa vivência é o que faz você criar paixão, e pela necessidade do próximo. É claro que o conhecimento vem mais assim, tanto para auxiliar minha filha, mas para levar as outras mães que não têm acesso a esse conhecimento, que não têm acesso aos direitos. Então, quando eu descobri que a minha filha era autista, foi um baque, mas eu vi, que nem eu falei aquele dia na audiência pública, o meu choque nem tanto foi por
ter ali o diagnóstico, mas por ver que o mundo não estava preparado para ela. Então eu corri atrás desse conhecimento para quê? Para preparar um mundo melhor para minha filha e as outras pessoas também que possuem esse espectro. O que é para você ser pai de autista? É conhecer o mundo sem preconceito, um amor sem demagogia, sem querer nada em troca. Quando você começa a conviver com uma criança autista, independente se for filho ou se for um próximo, você acaba percebendo que todos os atos dele para a pessoa são atos que não vêm com aquela interesse em receber alguma coisa. Então, eu hoje, ser pai de autista, me ensinou a se colocar no lugar das pessoas, entendeu? Tem empatia. Tem empatia. Às vezes, é que nem muitas vezes eu falo nas palestras que eu vou, a gente se denomina cristão. Só que às vezes, por mais que a gente fala que é cristão, não tem essa empatia. Quando você conhece uma criança autista, você vê o que realmente é empatia. O que é se colocar no lugar de outro. Esses dias eu ouvi um testemunho que aquilo lá me... assim, é só de lembrar, dá vontade de chorar. Um profissional, que ele é referência, a gente segue ele nas redes sociais, ele fala que atendendo uma criança, e a criança relatou que foi agredido por um colega da escola. Ele fala, mas o que você fez? Eu falei, eu me defendi. Mas se defendeu como? Porque dá um baque. Será que... Porque as pessoas acham que o autista, ele é agressivo. Ele falou, não, eu dei um beijo e um abraço. Então, olha para você ver como que é o amor de uma criança autista. E às vezes for uma criança típica, né, uma criança que a gente ali falaria que ela é normal, não teria essa reação. Com certeza. Ô doutor, e a tua esposa é especialista hoje, atende nessa área? A minha esposa, ela é formada em pedagogia, e na pedagogia ela começou, eles têm como se diz, eles dão uma abordada na educação especial. E aí ela se apaixonou por essa área e começou a se especializar. Hoje ela é neuropsicopedagoga, se especializou em neuropsicopedagogia. Psicopedagogia, porque por mais que os nomes sejam semelhantes, são áreas, tratamentos diferentes. E ela também é especialista em transtorno do espectro autista e na análise do comportamento aplicado, que hoje que é a ciência que está mais em evidência, né, para lidar e para fazer intervenções com criança autista. Ô doutor, nós estamos tendo um momento delicado, né? Nós estamos passando por esse momento delicado, porque está trazendo o diagnóstico de muitas crianças com esse aspecto do autismo. Nós, né, você como pai, até você, meu Deus do céu, ter um filho autista, nós não estamos ainda preparados para isso. E a pergunta que eu te faço, vocês, né, você como pai de autista, as mães que estão nos assistindo, os pais, não é bacana a gente pegar e sentar e vocês pais passar esse conhecimento para a gente? Então, é nesse sentido que hoje está surgindo as associações, né? Que são pessoas que estão vivenciando isso ali na família e que possuem um pouco de conhecimento, então se reúne para ajudar as mães que não têm e faz esses movimentos, que nem a gente tem as passeatas. Em Tapejara, a gente esse ano começou com audiência pública, que convidou o público, que foi divulgado na rede social, de fazer essa conscientização. Porque o preconceito, ele só acaba quando chega o conhecimento. Sim, com certeza. Então, é importante, sim, sentar, disseminar esse conhecimento, né? E mostrar que o autismo, ele não é um problema, mas ele é a solução, que nem quando eu falei, porque as crianças autistas, eles têm uma empatia muito grande, um amor muito grande, e o que falta no mundo hoje é o amor. Então, hoje eu vejo que está muito extremo, doutor, se eu tiver errado você me corrige, nessa parte dos pais tá cobrando, eu tenho que cobrar o professor, eu tenho que cobrar o médico, eu tenho que cobrar isso, mas, gente, nós estamos aprendendo junto. É hora de sentar, porque eu falo assim, nós vamos ter que contratar um especialista sobre isso. Gente, vai se formar, gente, especialista. Hoje nós temos a tua esposa, tem você, mas assim, passar esse conhecimento, pegar esses professores, pegar esses profissionais de saúde e falar, vamos fazer um seminário, porque não é qualificar só um,
É qualificar todos, é qualificar a imprensa, é qualificar os advogados, é qualificar, né, a educação, a saúde, a assistência social. Hoje não tem, vamos pegar um profissional e esse profissional. Gente, esquece disso. É hora de qualificar todos os profissionais. Até porque, assim, qualificar só um profissional não atende a demanda. Então, tem que ser algo coletivo. E os estudos comprovam que quem mais influencia na recuperação, ali, no desenvolvimento da criança, não é recuperação, né? Porque não é uma doença. Então, assim, o que mais que auxilia no desenvolvimento da criança, nem tanto são as terapias, mas o contínuo dessas terapias no ambiente familiar. Então, assim, hoje o pai vai atrás do direito, consegue as terapias, mas só fazer as terapias dentro de uma clínica não vai surtir efeito, porque essa terapia ela tem que ser levada para o ambiente familiar. Então, tem essa necessidade também. Então, assim, não adianta o pai cobrar do poder público, do poder legislativo, da escola, do médico, se ele não fazer a parte dele. Com certeza. Doutor, dia 30 de abril aconteceu, então, a primeira audiência pública, né, em favor ao autismo, até fortalecendo a associação que já existe dentro de Itapejara. Qual é a sua avaliação dessa audiência que aconteceu na cidade de Itapejara? Como eu disse naquele momento, eu acho que foi algo positivo. Positivo para mostrar que nós estamos, que nós existimos e que nós vamos cobrar. Mas não só cobrar, também auxiliar. A gente passou em alguns departamentos informando qual que é o sentido da associação, qual que é o sentido da associação de Itapejara. Não sei as outras associações, vou falar da de Itapejara, que eu estou como presidente. O nosso intuito é buscar fazer a ponte entre os estudiosos que a gente tem conhecimento, dos profissionais que são referência na região, e fazer com que eles vão para o município, né? Seja capacitar os professores, seja trabalhar na área da saúde, que hoje está sendo algo muito difícil, achar profissionais que consigam atender, que tem essa agenda disponível para atender no SUS, atender nos municípios. Geralmente estão os que a gente tem no mercado de trabalho já estão todos com as agendas cheias. Então, assim, a gente busca auxiliar, incentivar pessoas a buscar esse conhecimento para que daqui, eu acredito, 1 ano, 2 anos, a gente tenha, assim, bastante profissionais disponíveis para atender as pessoas. Então, o objetivo da Associação de Itapejara é levar esse conhecimento para vencer esse preconceito, tanto das sociedades como de alguns familiares que tem contra essas crianças, né, que infelizmente são muitos ainda, achando que é algo assim, que nem eu falei, tem muitas pessoas que acham que criança autista é agressiva, e não é, eles são amorosos, só tem que saber lidar com eles, saber como tratar eles, e vai ver que esse amor vai emanar de uma forma que vai contagiar qualquer pessoa que está perto. Então, assim, esse que é o intuito da associação, levar o conhecimento, conscientizar a cidade, e assim, através de pontes, né, trazer recursos para o município também, porque a gente sabe que Itapejara é um município pequeno, então, assim, precisa de mostrar que existe essa demanda, e eu acho que essa demanda a gente consegue mostrar através da união da associação com os departamentos. Bacana. Depois dessa reunião aí, dessa audiência pública que aconteceu no dia 30 de abril, quais foram as providências que o Poder Executivo e Legislativo tomaram? Tem alguma providência ou está do mesmo jeito? Não, tá caminhando. Já estão buscando se reunindo para trazer capacitação para os profissionais. Então, assim, tá caminhando. O legislativo também tá se desenvolvendo para a gente, que nem eu falei lá, a gente tem que focar, né, em trazer o ABA para Itapejara. Todas as cidades em volta têm essa ciência ABA, então a gente tem que trazer ela também para o município de Itapejara. Então, tá caminhando. É que, assim, poderia ter começado antes, né? A gente sabe que isso é um processo lento, mas que vai surtir esse efeito, sim. A associação, né? Você como diretor já sentou com o prefeito da cidade? Já, nós sentou uma demanda que a gente tinha, e eu tenho que agradecer ele, foi da fono, porque eles tinham uma fono e a gente levou a fono. Ela, embora ela não seja especialista dentro do espectro,
eu levei minha filha, ela atendeu minha filha bem, então da minha parte não tenho o que falar dela, entendeu? E assim, agradeço a ele, porque não só, às vezes a gente foca no autismo, mas não é só o autismo que é a demanda do município. Sim, né? claro. Então, assim, acredito que só ela não vai ser suficiente. Então, nós vamos, que nem eu falo, nós vamos cobrar para ele contratar mais. Mas já começou, então... Não, isso é importante. Quero mandar um grande abraço ao prefeito Ronaldo Vilas Boa, também mandando um grande abraço ao vice Esperandil, à Câmara de Vereadores. Nós temos a Fátima, né, à frente disso, também aí o Juninho, né? Juninho. Pode agradecer eles. Eu vi que eles estão empenhados. Como eu falei, uma pessoa que deu o início também foi o Marcelo. O Marcelo convidou a gente, e o Júnior agora, depois que o Júnior também entrou, o Júnior é um amigo pessoal meu de quando a gente trabalhava junto no Conselho Tutelar, e ele falou para mim, Maico, tô junto com você e a gente vamos para Curitiba, a gente vai aonde que precisar pra gente fazer com que esses atendimentos aconteçam no município. Então eu agradeço muito o Júnior por estar abraçando essa causa, o Marcelo também por estar dando o apoio dele, e a Fátima também, que ela apoia algumas mães da associação, sempre está atendendo as demandas dessas mães, é suma importância. E assim, agradeço a todos os vereadores, porque por mais que a gente não tenha um contato direto com os demais, sempre quando que nem a lei que eles criaram no município de atendimento prioritário para criação. Muito bacana. E assim, não foi só criar a lei de prioridade, porque que nem quando o Júnior veio falar, ele vai assistir, vai ver, eu dei uma dura nele, falei, a gente não quer atendimento prioritário, porque a gente já possui esse direito. Aí ele falou, não, mas a gente vai criar nos postos de saúde uma sala específica, essa lei, então assim, ela veio com o nome da lei para trazer o atendimento prioritário, mas ela tem um dispositivo ali que demanda do Poder Executivo criar essa sala de atendimento ali, de espera para as crianças. Então eu acho que foi um ponto positivo também. Que bacana, muito bacana mesmo. Parabéns mais uma vez a todos os vereadores, né? Mandando um grande abraço a toda a comunidade de Itapejara. Já visto que nós temos uma grande audiência de Itapejara, né? No nosso Ibope aí, Itapejara acho que está em segundo lugar no ranking, né, de telespectadores do portal. Estou conversando aqui com o Dr. Maicon William, né, Domingos, ele que é especialista nessa área de autismo, falando sobre os direitos, né, falando sobre a lei. Doutor, o que é a Lei 12.764/2012? A Lei Berenice Piana, ela foi uma lei assim que deu voz e que trouxe o direito para as crianças autistas. Porque a Lei Berenice Piana, ela não só criou assim, mecanismos, inseriu direitos, mas ela, como a única lei que a gente tem hoje no Brasil, que é a lei orgânica do benefício lá, o LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Então, essa lei é a única que concede benefícios para pessoas de baixa renda. Então, só que para alcançar esses direitos, a pessoa, se não for baixa renda, precisa ter o status legal de deficiente. E as crianças do espectro autista, até na promulgação dessa lei, eles não tinham esse status de deficiência. Então, se você fosse autista e baixa renda, às vezes você não conseguiria receber o LOAS. Então, a Lei Berenice Piana, quando ela foi promulgada, ela trouxe esse caráter de deficiência para o transtorno do espectro autista, lembrando que ele não é uma doença. E ela não tornou doença o espectro, ela só apenas trouxe o status legal para que os pais pudessem acionar o INSS e conseguir o benefício de prestação continuada. Ô doutor, eu vejo as cobranças, né, em cima da lei aí, em cima dos municípios, em cima do estado. Mas quando a gente vê a federação, né, que é o nosso poder maior, eu não vejo esse olhar. Parece para mim que até que voltou para trás. Olha, aqui no Paraná nós estamos à frente, porque o Paraná hoje possui o código, né, estadual do transtorno do espectro autista, então a lei específica. É claro que o código, como eu falei, ele junta todas as leis nacional que a gente tem e
transforma ela em lei estadual, obrigando todos os entes do estado a cumprir essas normas. Então, assim, é até interessante entender que, às vezes, algum direito que a gente vai ter aqui no Paraná não tem em outro estado, né? E, assim como também em outro estado tem alguns benefícios que aqui no nosso município ou no nosso estado não vai ter, porque infelizmente ainda tem essa questão de um prefeito concede um benefício, outro prefeito concede. Igual exemplo, isenção de IPTU. Acho que deveria ser algo aí para os deputados tornar nacional. E isso varia de município para município, porque lá na Constituição ela deixou estipulado que essa questão do IPTU seria discutido nos municípios. Então, em Tapejara, hoje quem tem espectro do autismo, quem tem um filho, consegue pedir a isenção. Mas tem municípios da nossa região que não conseguem. Nossa! Então lá, doutor, a quem eu tenho que procurar? Qual é o profissional que eu tenho que procurar para fazer esse diagnóstico se meu filho tem autismo ou não? Olha, assim, a lei, a gente, como eu falei, hoje no estado a gente tem o Código Estadual e para alguns benefícios, então, previsto aqui no estado, o diagnóstico ele tem que ser feito pelo neuropediatra, tá? Mas assim, já para fazer a CIPTEA, que é a carteirinha da criança do espectro autista, não necessita ser o pediatra. O neuropediatra pode ser um pediatra ou um outro médico. Porém, sempre, e assim, eu acho que vai ser difícil de você já levar direto também no neuropediatra e ele dar um diagnóstico. Então, primeiro, vai passar por uma avaliação que pode ser feito tanto por psicopedagogo, que tem especialização no espectro autista, ou por neuropsicólogo ou por psicólogo mesmo, que tem essa especialização no transtorno do espectro autista. Aí, com essa avaliação, você pode ir tanto no pediatra, e só que o mais indicado por alguns benefícios, né, que a gente tem previsão legal, ele exige ser o neuropediatra. Ah, sim. Você tem alguns dados sobre quantos autistas tem, tanto na esfera federal, estadual e municipal, atingindo aqui Tapejara? Olha, os dados, esses aí a gente não possui, né? No município de Tapejara, a gente conta com 17 crianças na educação, parece que foi os dados que foi passado na audiência e um ofício que a gente recebeu. E na APAE, que também é uma escola, né? Aqui no estado do Paraná, a APAE ela é uma escola, então assim, tem 23 crianças. E no estado, em Tapejara, são 7. Esses, assim, são crianças que apresentaram um laudo no município. Mas a gente tem conhecimentos que tem pessoas que não apresentam laudo, então eles não entram nas estatísticas. E até o apelo que eu faço para as mães que ouvem a gente, que possuem o diagnóstico do filho ou que está em investigação, que vai na Secretaria de Educação, que vai na Secretaria Escolar e encaminha esses laudos. Por quê? Porque através desses laudos vai vir tanto recurso para o município, como a gente demonstra que a gente tem uma demanda. Porque, como eu falei, Tapejara é um município pequeno. Então, se a gente não demonstrar que a gente tem a demanda, a gente não vai conseguir direitos para o município. E assim, a gente só demonstra a demanda através de documentos, né? Então, a gente, infelizmente, em Tapejara ainda a gente está por isso que eu falo, nessa questão do preconceito. Muitos pais não querem expor os filhos. Esse é um tabu que tem que ser quebrado, porque senão, para que existe lei para você reivindicar os seus direitos se você não aceita o que está acontecendo, né? Isso. E assim, em questão agora da quantidade, esse estudo foi feito nos Estados Unidos, não foi feito aqui, porque aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem estudos específicos no tratamento do autismo, né? Então, todo o estudo que tem no Brasil é aplicado do direito norte-americano ali. Então, das pesquisas norte-americanas. Nos Estados Unidos, ano passado, eles fecharam um estudo e publicaram agora no começo do ano. Foi 31 crianças autistas, cada 31 criança que nasce, uma é do espectro autismo. Então, tá 31 por 1. E assim, a cada 4 meninos, uma é menina. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Maicon William Domingos.
ele que é advogado e especialista aí, né, na área do autismo, falando sobre a lei e os direitos. E a pergunta que eu faço, né, quais são os direitos, né, agora... Agora sim. O Ney tava meio falando um pouco de teoria. Os direitos, então, como eu falei, a Lei Berenice Piana, ela trouxe esse status legal de deficiência, então uma criança autista, ela tem direito a receber o LOAS, que vai ser o benefício de um salário mínimo. Né? Mas assim, vamos lá, não é toda criança que tem esse direito, porque como eu falei, a única legislação que a gente tem é a Lei Orgânica da Assistência Social, né? Então essa lei, ela é para assistência social. Então, para você receber o BPC, você precisa o quê? Receber no máximo 1/4 do salário mínimo por pessoas. Hoje o salário mínimo está 1.518, então por pessoas dentro da casa não pode passar de R$318. Não, 300. Vai dar uns R$356. Eu sou ruim de matemática. Né? R$356. Então, assim, vamos supor que a renda da família ultrapasse R$356 por pessoa, já não vai conseguir receber o LOAS. Então tem esse critério. Tem esse critério. E além disso, assim, às vezes tem família que recebe 1.000 e recebe um pouquinho, dá R$400. Então, assim, se a mãe conseguir comprovar que ela gasta com remédio, que tem algumas despesas de saúde, aí consegue, já direto no INSS mesmo, conseguir o benefício. Quais são os meios? Primeiro, tem que ter o cadastro único para receber o LOAS. Não consegue, senão, ir no CRAS e realizar esse cadastro único. E o critério principal é a renda. Se não tiver renda, nem adianta tentar, né? Porque às vezes a pessoa tem todas as condições ali sociais, mas por poucas, questão de R$20, R$30 por pessoas, né? Acaba não recebendo. Então, o benefício de prestação continuada são esses critérios. Critério social, você baixa a renda, ter o cadastro único e o critério da renda de R$356 por pessoas dentro da casa. Quais são os direitos do autista na educação? A Lei Berenice Piana, de novo, né? Foi a lei que ela traz que a criança ela tem que ter o atendimento multidisciplinar, até mesmo na educação. E esse atendimento que hoje a gente fala o professor de apoio, ele foi inserido na Lei Berenice Piana também. Então, assim, a criança na educação, além de ter todos os atendimentos, aquilo dali que for prescrito pelo médico, também tem direito ao profissional de apoio. Lembrando que não é toda criança. Isso vai depender da avaliação neuropsicológica e da prescrição do médico. Se o médico achar que a criança não tem a necessidade, ele não vai prescrever. Só que é algo assim que... Esses dias eu até estava na escola e estava falando com o professor, às vezes eles acham que a criança, por terminar a primeira matéria, não precisa do professor de apoio. Só que eles esquecem que o espectro do autismo vai além do intelecto. E assim, às vezes a criança ela tem um comportamento que precisa do professor de apoio para quando ele termina aquela matéria, ele não atrapalha os demais que estão na sala de aula. Porque não é que ele queira, é porque ele não sabe controlar os seus instintos. Às vezes acontece alguma desregulação sensorial dele ali dentro da sala. Então é para isso que serve o professor de apoio especializado. Por isso que já fala que é professor de apoio de aprendizagem especializado, né? O PAE. Então é para quê? Para auxiliar a criança também quando ele não... Mesmo que ele termina o conteúdo da matéria escolar, para auxiliar ele na questão comportamental. A criança autista tem direito... né, de prioridade na matrícula, tanto de uma escola pública ou uma escola particular? Na escola particular não pode ser recusado. A gente tem vários já posicionamentos, não só obrigando a escola a aceitar a matrícula, mas bem como indenizando o pai por ter negado. Então, assim, porque a escola particular, o critério dela é a mensalidade. Se o pai consegue pagar aquela mensalidade, ele tem que aceitar a criança. Não pode negar por ser do espectro autista. Se negar por esse, pode procurar um advogado, o Ministério Público, e a escola vai receber tanto um processo criminal por discriminação, bullying, ou
outros crimes que forem tipificados, como uma ação civil, que é a da indenização. Mas daí chega lá na escola particular, não tem um especialista, né, para o tratamento do autismo. E daí? A escola é obrigada a fornecer esse professor de apoio. É por isso que às vezes eles não aceitam as crianças, porque assim, ele não pode aumentar a mensalidade da criança que é autista por ser autista, ele tem que aceitar. E aceitando, ele tem que fornecer toda a equipe que o médico... E assim, eu friso que é o que o médico determina, porque às vezes a gente vai falar assim, mas eu vou passar ele por uma avaliação aqui no meu colégio. O profissional que ele é contratado daquele colégio, ele vai ser imparcial para dar aquela avaliação? Ele não vai. Ele vai defender o empregador dele. Então, ele vai dar uma avaliação que às vezes vai favorecer a escola. Então, por isso que hoje o judiciário, né, eles entendem que quem determina a quantidade de sessão, o atendimento que a criança precisa ou não, é o médico particular que acompanha essa criança. Então, se o médico prescreveu que no ambiente escolar ele vai precisar do apoio do PAEE, a escola ela vai ter que fornecer essa criança. O que a gente chama no direito do consumidor é o risco do empreendimento. Se você quer ter uma escola particular, quer oferir lucros, então você tem que oferecer a demanda que o teu público necessita. Nossa, é bom saber disso. Doutor, e quais são os direitos da pessoa na parte da assistência social? O que a lei, né, traz aí para o pessoal do autismo? Como eu falei, todo direito que é previsto na lei orgânica da assistência social, ela é estendida à criança do espectro autista, desde que preencha aqueles requisitos. Então, se a criança autista ela é de baixa renda, ela vai ter direito à cesta básica, a energia... Então aí não precisa nem ser autista, né? Aí entra na lei normal. O que diferencia ali é que nem assim, hoje um autista que, por mais que ele não seja baixa renda, a energia elétrica, a gente tem desconto de até 60%. Né? E aí a renda já não é mais não é 356, é até 2 salários mínimos. Então, assim, se a criança, só que aí é a burocracia de novo. A criança, ela precisa ter um laudo médico determinando que ela precisa de um determinado aparelho. Tem muitas crianças autistas que, por causa da sensibilidade sensorial, precisam do ar-condicionado, não consegue ficar num lugar sem ar-condicionado. Então, imagina uma família com ar-condicionado ligado ali 24 horas, ou que seja 20 horas por dia. Aquilo demanda um consumo de energia. Então, com o laudo médico, consegue fazer o requerimento de desconto na conta de energia. E aí já não vai estar lá na lei da assistência social. É uma norma específica do Estado e que a Copel também, da Anatel, que é a agência que regula a energia elétrica no Paraná, que tem essa normativa. Da assistência social também a gente tem as passagens, né? Que é tanto a interestadual, né? Então toda criança, além de ter a gratuidade, ela tem direito a acompanhante. A gente tem a intermunicipal. Hoje a intermunicipal ela não é muito utilizada porque geralmente o município transporta essas crianças para os atendimentos. Mas vamos supor que o município não forneça, a mãe pode ir tanto na assistente social, e aí vai lá no CRAS, que eles fazem essa credencial, e solicitar, pode ser tanto na rodoviária, essa passagem intermunicipal, de ir para um município ao outro para realizar os tratamentos. Aí, então, essas passagens elas são feitas de forma gratuita. Tá? E hoje tem também a passagem, né, o desconto de até 80% nas passagens aéreas, também para o acompanhante. O pessoal estava falando que tinha também desconto até em compras de veículo, é verdade isso ou não? Isso. E assim, a gente está acompanhando aí que está tendo uma briga, né? Porque os deputados, eles querem tirar esse desconto na compra do veículo e colocar só para veículos adaptados. E o problema do espectro é o quê? Que os pais que vão comprar... Né? Quem vai dirigir é os pais, né? Mas esses deputados também... Então, essa tem que chamar a NASA para isso. Então, assim, mas ainda está em vigência a lei anterior. Então, assim, todo pai pode comprar o carro ali, né? Tem que ser o carro zero de fábrica. E aí vai ter a desconto do imposto, sim. Daí ganha esse desconto. Hoje também, que nem eu falei, hoje a gente tem a isenção do IPVA. A isenção do IPVA aqui no estado, ela precisa, como eu falei, do laudo do neuropsicológico, do neuropediatra,
né? Porém, o que eu tenho feito tem dado certo, e eu acho que é importante frisar aqui para os pais que nos assistem e conseguir, não precisa ser um neuropediatra, tá? Como que os pais vão conseguir? Eles vão no posto de saúde, né? E porque hoje a gente tem uma defasagem muito grande de neuropediatra para atender todas essas crianças e dar esses laudos, as filas são enormes até nos particulares. Então, e o Estado ele não aceita que seja um neuro particular, ele quer que seja um neuro cadastrado no SUS. Então, aí aumenta mais ainda a demora. Então, os pais podem pegar esses laudos dos neuro particular, leva até no posto de saúde próximo da casa, pede para o médico pediatra ou para o médico que atende ali, que é concursado do município, transcrever esse laudo, e com um laudo psicológico, o laudo psicológico com o laudo feito pelo médico pediatra ou pelo médico do SUS, requerer a isenção do IPVA, e não necessita ser um neuropediatra. E se isso não acontecer, chamar um advogado. Se não acontecer, o advogado está aí para solucionar. O advogado é para garantir o direito. Ô doutora, e sobre o direito do plano de saúde? Aí é que você vai precisar do advogado. Hoje, é como eu falei, hoje o judiciário ele entende que o que determina as quantidades de terapia, o que a criança tem direito ou não, é o médico particular que acompanha a criança. Às vezes a gente vê que a mãe vai no médico, pega o laudo, leva no plano de saúde. Chega no plano de saúde, o plano de saúde às vezes não quer conceder aquela quantidade de terapia, não quer conceder algumas terapias específicas que está ali no laudo, e aí até induzem os pais a fazer a famosa avaliação nos seus departamentos. Contudo, essas avaliações pro judiciário, elas são, como eu falei, elas são parciais, porque elas são feitas por profissionais que recebem do plano de saúde. Então, o judiciário entende que se tiver a quantidade de sessão determinada no laudo da criança, bem como as terapias específicas, que é que tem que ser realizada e concedida pelo plano, tem que ser custeada. Se eles não tiverem profissionais nas suas unidades, a família tem direito de procurar um particular da sua confiança e o plano tem que reembolsar. Hoje a gente já nem se fala mais em coparticipação, tá? Já nem se fala mais em coparticipação, das famílias terem que reembolsar alguma diferença, como era no início. Hoje eles têm que reembolsar 100% as terapias. Que é como eu falei, aqui no direito do consumidor a gente fala risco do empreendimento. As pessoas só querem lucrar e não querem fornecer o serviço. Então, o direito do consumidor ele vem para isso. Se você quer trabalhar nessa área, você tem que atender o seu público da forma precisa. E aí, então, assim, é claro que, como eu falei, isso é só o judiciário. Então, você vai ter que entrar com uma ação judicial, tá bom? Rapaz, muito importante saber disso. E a gente fala aí sobre esse plano, mas também na área da saúde aqui do SUS, precisou de um remédio, tem prioridade? Assim, os remédios, tem uma lei que a gente chama ela de RENAME. Essa não é uma lei, é uma norma, né, da Anvisa. Então, a RENAME, ela tem todos os remédios que são fornecidos pelo SUS. Sim. Aí, se a criança tiver prescrito pelo médico um remédio que está dentro dessa RENAME, o SUS tem que fornecer, tá? Se eles falarem, eu só tenho tanta dose desse remédio, pode entrar com mandado de segurança, né? Aí vai ter que ir no Ministério Público ou atrás de um advogado e entra com mandado de segurança e eles vão ter que fornecer aquela quantidade, como eu falei novamente, que está no laudo médico. E se não tiver nesse RENAME, aí os pais, de vez em entrar com mandado de segurança contra o município, eles têm que ajuizar uma ação contra o Estado. Então, o município é obrigado a fornecer tudo que está no RENAME. Quando o médico for prescrever, o médico vai olhar ali, né? Se está no RENAME, ou porque primeiro, os médicos olham os remédios assim que são mais acessíveis. Só em alguns casos que eles colocam alguns remédios que não são fornecidos pelo SUS, como o canabidiol, né? Que geralmente está tendo que entrar com ações aí para conseguir. Então, se não tiver nesse RENAME, entra com uma ação também, o Estado vai fornecer esse
remédio. Uma das coisas assim que eu sou contra mesmo é essa lista do Renan. De verdade. Você sabe por quê? Porque eles não fazem uma pesquisa de campo. Sim. Vai colocando lá na lista. Um dia eu estava debatendo com o secretário de saúde. Eu falo assim, o que está na lista aí? Remédio tal, tal, tal. Eu falei, qual que é a saída desse remédio? Nenhuma. Sabe como que é, né? Pera um pouquinho, eu preciso de tal remédio para o hipertenso. Eu preciso de tal remédio para fulano. Eu preciso de tal... Eu acho que tinha que fazer essa pesquisa de campo. Sim, até assim, se a gente for colocar mesmo os remédios que mais surtem efeito aqui no nosso tema, no espectro do autismo, são remédios que estão fora do Rename. Você tá entendendo? Mas aí é só procurar um advogado, entrar com uma ação ali, tá? E eles vão fornecer. O bom que hoje a gente vê que esses rolos, eles não são mais taxativos. O STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o que é que ele fez? Ele tornou esses LOL todos exemplificativos. Então não é mais taxativo, não é porque está ali que o Estado não vai ter essa obrigação. Eles vão fornecer sim. Tanto o Rename, como também a gente tem ali uma lista de terapias que a Anvisa ali traz, né, para o SUS, e aí às vezes os planos de saúde antigamente estavam brigando, se o SUS não é obrigado a fornecer, não tem esse profissional, por que que eu sou obrigado a fornecer? Então assim, já foi, assim, tá ainda essa discussão, mas assim, já tá certo que isso vai se tornar taxativo, exemplificativo, porque como eu falei, se você quer entrar e fornecer e quer lucrar, você tem que, então deixa tudo para o Estado, vamos supor. Porque se você quer entrar nessa área, você tem que fornecer o que a pessoa precisa mesmo. Então, essas listas são tudo hoje exemplificativo. Doutor, como é que você vê o avanço nessa área do autismo aí? Você acha que o Brasil vai acordar, né, para falar assim, pera um pouquinho, deixa eu dar um olhar especial, porque ainda não acordou? Eu acredito que sim. Acredito que vai. É como eu falei, então, o bom seria se a gente começasse essa discussão há 10 anos atrás. Mas que bom que a gente começou lá hoje. Porque, assim, as crianças hoje que têm 4 anos, quando elas completar com 14 anos, eu acredito que elas vão ter vai estar bastante, assim, atendida nessa área. A gente vai ter bastante profissionais também que vão se dedicar, como eu falei, sem sofrer, sem vivenciar. Pela necessidade, né? Muitas pessoas procuram, assim, eu quero estudar, o que é que eu vou estudar? Eu vou estudar na demanda. Então, eu acredito que o Brasil, ele está acordando. O que a gente também precisa, e a gente está tendo, a gente hoje tem uma médica que ela está estudando há 2 meses atrás, um dos estudos dela foi parabenizado, e ela recebeu prêmios nos Estados Unidos por ter descobrido assim, algo significativo dentro do espectro do autismo, algo que vai vir para melhorar. Então, assim, o Brasil está acordando, o Brasil não está deixando assim, só deixa eles estudarem, a hora que eles achar lá, a hora que eles aprenderem, a gente vai lá e copia. Não, os brasileiros estão indo para cima e estão se dedicando. Então, acredito que a gente está evoluindo. Eu tenho uma ideia, se a minha ideia for errada, você fala, não, Giba, não procede essa sua ideia. Eu tenho a ideia, né, de pais, mães, né, de autista, que queira, né, se aperfeiçoar para não só cuidar do seu filho, mas, né, ter essa profissão de ajudar os outros pais. O governo, o estado ou o município dá esse subsídio, né? Seria bacana. Como eu cobrei na audiência pública, às vezes os vereadores, eles querem cobrar dos professores. Não vou falar cobrar do prefeito, cobrar dos professores que atendam bem as nossas crianças. Mas o executivo ali, o prefeito, bem como o legislativo, eles têm que criar incentivo para os professores. Né? E assim, dar suporte também. A gente vê que assim como os pais sobrecarregam em casa, porque assim, às vezes o pai tem 1 ou 2 crianças autistas. Exatamente. E hoje a gente já está lidando com sala que tem 3, 4, e aqui não sei, em Tapejara a gente não tem professor de apoio. E nem, então assim, são poucas salas. Mas não é só em Tapejara, né? Mas como eu vou falar da realidade da nossa procura lá. Então assim, às vezes tem um professor de apoio na escola.
Entendeu? Até tá faltando, parece, foi abrido, eu vejo algo significativo, eles abriram o PSS para contratar esses profissionais, tanto profissional de professor de apoio, bem como professor também para o município que estava faltando, mas assim, às vezes a gente fica cobrando deles, só que assim, então imagina uma professora com 3, 4 crianças autistas ali dentro daquela sala, e cadê o legislativo de dar o suporte, um apoio psicológico, o incentivo também, de remuneração para esses professores, porque imagina você gastar, vamos aqui pensar, gastar para estudar, para atender a demanda do município, e o município não te dá nenhuma contrapartida. Né? Então tem que partir também ali, eu vejo, do prefeito, dos vereadores, de destinar, criar algum incentivo para os professores buscar esse aperfeiçoamento. Sem sombra de dúvida, isso é muito importante. Doutora, a pergunta que eu faço, né, você não tem medo de que, né, diante dessas situações, principalmente dessas leis, desses benefícios, né, que o autista, o pai, a mãe tem, e aí generalizar e falar todo mundo é autista? Olha, às vezes a gente se depara e assim, até dói, tá? Eu fui esses dias na escola, até uma pessoa falou assim, eu acho que até eu tenho um pouco de autismo. Infelizmente a gente está tendo essas falas, e assim, está tendo a generalização. Por isso que eu acho que tanto o profissional, quando vai dar o laudo, ele tem que saber individualizar o laudo dele. Por isso que é importante as crianças fazerem essa avaliação psicológica, para saber o nível de suporte, se a quantidade de terapia é correta, para não virar aquele copia e cola, toda criança 10 sessão, 20 sessão. Então, assim, hoje, por isso que a gente tem profissionais que são referência, que a gente vai indicar que sabe que ele é humano e ele é individual. Mas, assim, Ô Giba, eu falei dos direitos, a gente tem direito de receber o benefício de prestação continuada, tem direito de... Mas não é todas as crianças autistas que têm. A minha filha não tem nenhum desses benefícios, entendeu? Além da isenção do IPVA. E, assim, e os demais, ela não tem, então não é, e a gente conhece que hoje, qualquer profissional, vamos supor aqui, a maior empresa que a gente tem na nossa região é a Avenorte, a usina ali de Itapejara, são empresas que pagam mais de R$2.000, então se o pai trabalha numa empresa dessa, ele, a mãe e a filha, ele já não consegue o benefício, entendeu? Então assim, eu acho que não vai generalizar para todo mundo querer ser autista, até porque não passa no critério. Hoje não tem só o transtorno do espectro autista, hoje nós temos o TDAH, que tem uma legislação específica. Algumas pessoas que têm o TDAH também têm direito a alguns benefícios. Assim, só que não é todo autista que consegue direito e não é todo transtorno. Deixar bem claro isso, né? Que não adianta, que nem eu falo, não adianta querer levar o filho para ver se tem autismo, porque não vai receber o benefício. Porque você sabe que o Brasil, eu vou falar um negócio seguinte, o brasileiro tem que ser aquele jeitinho, né? Dá um laudo aí que... E até eu vou aproveitar, vou olhar ali para os telespectadores, é o seguinte, se você tem um filho autista e achar que porque ele é autista ele vai conseguir o benefício, não pense assim, porque se você falsificar documento para receber esse benefício, depois você vai ter que devolver todo esse dinheiro. Hoje já tem muitas pessoas ainda. Hoje já tem muitas pessoas que estão tendo que receber esse dinheiro. E tem muitos advogados que ficam na internet, como eu falei, eu tenho especialização no espectro e eu não faço esse tipo de serviço. Por quê? Porque eu sei a dor da mãe, né? E assim, eu tenho minha demanda no meu escritório, que às vezes eu não consigo dar tanto suporte para correr atrás desses benefícios. E eu vejo mães que vêm atrás de mim, que ficam atrás de advogados de outro estado, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, que viu na internet que ele garante... Cuidado com isso. E aí falsifica a prova, aí a mãe recebe ali 3 meses, 4 meses o benefício, o INSS ele identifica a fraude, cancela o benefício, e cobra da mãe para devolver esse dinheiro. E aí o que acontece? A mãe já pagou uma parte para o advogado, que some, bloqueia no WhatsApp, a mãe nem sabe se aquele escritório do endereço que ele colocou ali era verdadeiro, e tem que devolver todo o dinheiro, porque o advogado não vai fazer o Pix de volta para a mãe. Né? Então, é a minha atenção. Se você se enquadrou, vai lá no CRAS. Se o CRAS falou, você tem direito, porque tem direito, vai conseguir. Se o CRAS falou, eu não consigo, procura um advogado da tua cidade, porque se der qualquer problema depois, você vai saber aonde localizar ele e cobrar.
Com certeza, isso é muito importante. Então, gente, fique esperto. Por isso que eu tenho medo dessa, sabe, generalizar e não, tem que tomar muito cuidado com isso. E com o pé no chão. Você é formado em trabalhista, criminal e consumidor. Mas a ênfase do meu escritório, da minha atuação é criminal. E às vezes eu pego um pouco de trabalhista, mas o meu amor pelo direito é o criminal. É garantir o direito da Constituição aos meus clientes. Ah, que bacana, né? Porque eu ia trazer você aqui para a gente falar de direitos, né, do consumidor. Vamos programar aí para um próximo bate-papo aí, pode ser? Pode ser, sim. Ó, doutor, quero agradecer de coração e eu vou dar um presente para você. A caneca tá do teu lado aí, ó. Tá? Receba aí um presente, um mimo aí o portal Giba Notícias, do programa Sala VIP. E desde já quero agradecer. Deixa o convite aqui a tua esposa. Como é que é o nome da tua esposa? Uliana. Uliana, fica o convite para você estar aqui na Sala VIP trocando experiência. Além de experiência, ela tem um grande conhecimento. Muito bom, tá? Convidadíssima para estar aqui no programa Sala VIP. Doutor, muito obrigado. Conte com a gente para divulgar sempre esse trabalho, né, nobre, bacana que vocês fazem em defesa do autismo. Eu, né, posso te ajudar sempre elevando o conhecimento através aqui do nosso estúdio. Conte com a Giba, eu precisava passar essa informação. O Giba saiu uma nova lei, atualizou isso. Vem que nós vamos estar passando ao público, não só Tapejara, mas para todos os internautas que sempre está ligado aqui no portal. Muito obrigado, deixa o microfone para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder expor um pouco do meu conhecimento, expor, como eu falei, assim, a minha vivência com o autismo, de reconhecer a empatia que essas crianças têm pelo próximo. Eu quero que vocês, telespectadores, quando tiver a oportunidade, busquem conhecer essas crianças, busquem se aproximar dessas crianças e vocês vão conhecer o amor. E quando verem também as mães, dê o suporte necessário, porque são mães que sofrem. Às vezes, como eu falei, hoje eu vim aqui falar de direitos, mas assim, a gente tem direitos, mas eles não estão disponíveis a todas as mães, a todas as famílias. Então, assim, às vezes a pessoa acaba tendo esse preconceito que a pessoa só vai estar atrás de um laudo por causa do benefício, e não é, ela quer um laudo porque às vezes quer, como se fala assim, tirar um peso da consciência, como quando eu tinha minha menina, a gente saía no pesqueiro, Giba, e as pessoas ficavam olhando para ela e ficava, esse pai não dá educação pro filho, porque às vezes você vai num lugar, demora para vir te atender, e a criança, ela não tem essa noção de eu tenho que esperar, ela quer ali, entende? E as pessoas ficavam olhando e falavam assim, esse pai não dá educação para filho. Quando a gente pegou o laudo, parece que a gente queria andar com o laudo para esfregar na cara, falou assim, minha filha não é falta de educação, é uma particularidade dela. Entendeu? Então, assim, quando você vê uma criança, às vezes ela não vai estar com o cordão de identificação, que é aquele cordãozinho do girassol, o cordãozinho do quebra-cabeça, ou do símbolo do infinito, mas porque às vezes o pai não quer carregar aquele cordão, porque ele tem preconceito, às vezes assim, não é preconceito, mas medo do que as pessoas vão achar daquela família, daquele pai. Então, às vezes, quando você vê uma criança que você vê que o comportamento dela tá fora do normal, não olhe ali com aquele olho de indignação, com o olho de, o pai não tá dando educação. Tenta se colocar no lugar daquele pai como se fosse o teu filho, né? E eu tenho certeza que você não vai falar, se fosse meu filho eu ia bater nele. Você ia tentar dar o melhor pro teu filho. Então, assim, também tenta dar o melhor pro filho de outras pessoas, porque hoje é como eu falei, hoje é difícil, entendeu? Hoje, graças a Deus, aonde eu vou, as pessoas me conhecem, então já também sabem que a minha filha é autista, então elas já... por essa exposição minha na rede social e da minha filha, as pessoas já não olham mais com aquele preconceito, mas no começo a gente tinha dificuldade na escola, onde o cara estudava, nos comércios, e hoje todo mundo recebe. Então, por isso que eu falo, é bom conhecimento, que as pessoas vão criando essa empatia, essa aceitação, e vai tornando o ambiente para essas crianças viver também um ambiente melhor. Também queria agradecer a todos os companheiros da associação que apoiaram, que deram força, que o Rogério, o ex-candidato que veio,
que me apoiou também a abrir essa associação, a mulher dele, a Ana, que é minha prima, que apoiou a gente a abrir essa associação, todas as pessoas que fazem hoje parte da associação, que nos apoia, que vai nas reuniões. Quero agradecer ao Júnior, o vereador Júnior do Conselho, que além de amigo, é um apoiador nessa causa também, o Marcelo da Fanfarra, a Fátima, que são pessoas que sempre estão ali disposto a marcar uma reunião com o prefeito para a gente conversar a nossa demanda, a nossa necessidade. Então, são pessoas que estão nos apoiando e nos dando suporte. Eu agradeço a todos vocês, a todos os telespectadores, que a partir desse vídeo vai ter mais empatia por essas crianças, pelos pais, ao profissional de saúde que sabe atender essas mães quando chegam lá no departamento, às pessoas da Secretaria de Educação, que recebem bem essas mães que estão sobrecarregadas. Meu agradecimento vai a todos vocês. Beleza, conversamos aí com o doutor Maico, né? Ele que é especialista nessa área do autismo, também presidente da Associação dos Autistas na cidade de Itapejara. Muito obrigado a você de Itapejara, de toda a nossa região, que acompanhou essa sala VIP falando sobre direito dos autistas, gente. Então preste muita atenção com, né, alguns profissionais advogados que ficam aí nas redes sociais aí, vendendo, tá, carochinha para você. Toma muito cuidado. Sempre quando você for buscar os direitos dos seus filhos, né, procure um advogado da sua cidade que fica mais tranquilo. Igual o doutor falou, talvez você pega um advogado de longe e faz o somebody love e daqui a pouco as coisas reverte e aí fica complicado. E eu vou agradecendo a você de perto, a você de longe, como foi bom saber que vocês estavam do outro lado, acompanhando o programa Sala VIP, programa Giba Notícias. Eu volto amanhã ao meio-dia com as principais informações da nossa cidade e da nossa região. E eu despeço dizendo, mude o mundo, mudando primeiro você. Faça da sua pessoa a casa de Deus. Tchau, tchau, um grande abraço, beijão no coração de todos vocês.